mesmo. E um tema incrível, né, Fábio? Sim. E é impressionante, porque assim, gente, como é que pode, né? Juntar tanta gente assim, frente do YouTube e aluno, né? E de noite. Então, muito bom. Parabéns. Agora a gente já está aqui com 294 esperando. Eles vão entrando conforme. Mas de manhã é menor o público um pouco, porque o público maior de fato é à noite. O pessoal tem mais alunos à noite, então de manhã é um pouquinho menor. Mas vai ter bastante gente. Mas eu já 200 pessoas muito bem. Nós vamos fazer como ontem. Eu vou dar ok aqui para vocês. Vocês contam 5 segundos e pode iniciar a fala. Tá bom. E amanhã nós temos as apresentações dos alunos, né? À tarde, às 2 horas. Bom dia a todos. Com grande alegria, damos início à segunda palestra da Semana Jurídica. Hoje nós temos aqui o professor Manuel Nabais da Furriela. Tenho também comigo a professora Laura Elaine Cabral Domingos, que é gerente da nossa escola, e a professora Lidiane Duca, que é coordenadora adjunta. Gostaria de começar agradecendo ao nosso público, nossos alunos, nossos professores e também ao público externo que nos assiste hoje. Eu vou, neste início,
dar a palavra para a professora Laura, para que faça também considerações iniciais. Professora Laura, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Nesse segundo dia da Semana Jurídica do curso de Direito da FMU, é com muita alegria que eu estou aqui para saudar a todos, para desejar um ótimo evento, né? Esse evento que já é uma tradição no nosso curso de Direito, né? E é com muita alegria que a gente recebe aqui o nosso magnífico reitor, o nosso palestrante do dia, o professor Manuel Furriela, que vai tratar de um tema importantíssimo para a nossa área, né, que é Direito Internacional dos Refugiados. Também parabenizar a todos os professores, você que teve um empenho grande aí dos professores, dos coordenadores, do professor Fábio como coordenador de curso e dos alunos também que se envolvem na organização de uma semana que é brilhante, né, onde temos palestrantes importantes, como o que nós temos hoje, temas importantes e também os alunos sendo protagonistas dos seus trabalhos, apresentando seus trabalhos, o que muito nos honra, né? E nos traz aquele calor no coração, como professores que somos. Ficamos muito orgulhosos de ver os nossos alunos falando a respeito daquilo que eles aprenderam. Então, parabéns a todos que organizaram o evento. Seja bem-vindo, professor Furriela, né? Muito obrigada pela sua presença. E passo a palavra de novo aqui para o professor Fábio. Obrigada, professor. Bom evento a todos. Professora Laura, muito obrigado pelas palavras iniciais. E damos, então, continuidade ao nosso evento, apresentando o professor Manuel Furriela. O professor Furriela, como todos o conhecem no curso, vai falar hoje sobre Direito Internacional dos Refugiados, tema esse que possui muita experiência. O professor Furriela é graduado em Direito pela FMU. O professor Furriela se formou em 95 aqui na casa, é egresso nosso de muito destaque, então para nós é uma grande satisfação recebê-lo aqui hoje. Possui 3 mestrados, então ele possui um LLM em Direito pela American University, um mestrado em Direito da Sociedade da Informação aqui também pela casa, pela FMU, e possui mestrado pela Universidade de São Paulo. O professor Furriela é advogado, reitor aqui da FMU, reitor das Faculdades Metropolitanas Unidas e fundador da Comissão da OAB de São Paulo para o Refúgio, o Asilo e a Proteção Internacional. Então, é um tema que certamente o professor Furriela domina completamente e hoje nós teremos oportunidade de ouvi-lo a respeito do Direito Internacional dos Refugiados. Professor Furriela, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação recebê-lo aqui hoje como palestrante e boa palestra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença da professora Laura, gerente da escola, conduz aí os nossos cursos, toda a nossa parte acadêmica dessa grande escola que inclui a importante Escola do Direito, uma escola com 52 anos, muito tradicional em São Paulo. Professor Fábio, coordenador do curso, desse grande curso, desse importante curso em São Paulo. Também gostaria de agradecer o convite, no caso, fui convidado pelo professor Fábio, e também sua presença, e os demais colegas que acompanham, a professora Lidiane, uma das organizadoras deste e de outros eventos de destaque, tem participado muito com a gente, foi uma das maiores organizadoras do evento de 50 anos, dos eventos, né? 50 anos do curso de Direito, fomos recebidos no Tribunal de Justiça de São Paulo, na OAB, eventos nas principais instituições jurídicas aqui da capital, e a professora Lidiane foi a grande organizadora apoiando o professor Fábio. Bom, novamente agradeço, conforme o professor Fábio falou, tenho a honra, tive a oportunidade de me formar aqui nessa instituição. Realmente a formação da FMU colaborou muito com a minha carreira, é a minha carreira, né? Comecei, como todo mundo, quase todo mundo, aí, com a graduação, com a faculdade, como aí uma parte do público, né? Nossos alunos estão cursando, e eu e muitos outros tantos devemos muito à nossa formação nessa instituição, a formação na FMU. A escolha do tema é relacionada com uma experiência que eu tenho na questão dos refugiados, uma experiência que eu adquiri no exterior, quando fazia o primeiro programa de mestrado, LLM, em Direito Internacional e Relações Internacionais,
na American University de Washington. Então, tive 2 oportunidades de estudar nos Estados Unidos, a primeira delas logo que eu me formei na FMU. Já no ano seguinte, eu fui estudar lá. Meu diploma da FMU de graduação foi prontamente aceito nas 2 oportunidades principais onde eu estudei no exterior. Foi reconhecido o diploma para que eu pudesse fazer programas de pós-graduação, né? Então, tem muito peso, é importante até que vocês saibam, né? E eu fui numa época onde poucas pessoas, até hoje, né, não é muito comum estudar no exterior, fazer programas de pós-graduação, de mestrado. Já é mais comum do que na minha época, mas mesmo assim ainda não é tão comum, mas é por isso que é importante que vocês tenham essa informação. Então, eu fui estudar e, na segunda oportunidade que lá estive fazendo mestrado, concluí o programa de mestrado e fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, né, uma organização internacional, como é a ONU, FMI, outras tantas organizações, né? Então, o BID, sediado em Washington, acabou me convidando para exercer atividades profissionais lá como advogado. Então, eu trabalhava com contratos internacionais, operações internacionais, envolvendo países, envolvendo estados das Américas. Então, foi uma oportunidade muito interessante. Em outro momento, até eu posso contar com mais detalhes para vocês. Eu acho que é uma questão bacana. Bom, mas lá estando, eu acabei buscando uma outra oportunidade. Falei, bom, agora eu estou trabalhando aqui no banco e eu acho que é interessante eu desenvolver alguma atividade em favor da comunidade. Pensei logo em direitos humanos e apareceu, olha que interessante, né? Eu buscando a oportunidade, apareceu uma oportunidade numa law clinic na universidade onde eu tinha estudado, na verdade eu já tinha concluído esse programa de mestrado. Eles estavam procurando advogados que quisessem trabalhar como voluntários, obviamente nas horas vagas, né, já que eu estava lá no BID, para atender refugiados. Eu tinha algum conceito, alguma ideia do que era refúgio, que também era um conceito que não é novo, vou até contar para vocês um pouco aqui, mas houve uma consolidação nos últimos anos. Ele está mais claro, né, o conceito de refúgio do que, inclusive, era na época, apesar de eu estar falando para vocês algo aí de 20 anos atrás, né, que foi quando eu tive essa oportunidade. Falei, poxa, que bacana, é um trabalho voluntário, atende à sociedade, direito internacional sempre foi o que eu mais gostei na minha vida, é o que eu leciono, né, no curso de Direito, tudo está relacionado com direito internacional, entrevistas, né, algumas vezes a imprensa me procura para falar de temas internacionais, então é a minha praia aí no direito, sempre foi o que eu fui mais apaixonado ainda na graduação, né, por isso que eu fui estudar, inclusive, esse tema no exterior. Falei, poxa, que interessante, vou tentar conseguir essa posição, tinha um processo lá de seleção, mesmo sendo um trabalho voluntário, que óbvio, eles queriam verificar ou buscar profissionais que tivessem afinidade com o tema, né? Então, não é porque era trabalho voluntário que bastava chegar lá e se apresentar. Mesmo porque era um trabalho voluntário para advogar. E aí ficou mais interessante ainda, né? Falei, poxa, que bacana, né? Eu trabalho com direito internacional em questões empresariais, contratos internacionais, era o que eu fazia no Brasil em escritório de advocacia e era o que eu fazia no BID. Bom, fui lá, me candidatei, teve um processo de seleção, eu fui aprovado, até por conta de ser a internacional uma área afeta, uma área onde eu já atuava, e teve um outro ponto que também favoreceu. Eles acharam interessante eu ser brasileiro, falar português, né, favorecia ali a questão, um advogado que pode atender pessoas que venham de países lusófonos, países de língua portuguesa. Bom, comecei a trabalhar, advogar lá na ONG, eles me apresentaram os conceitos, tive várias reuniões, é uma ONG que trabalhava com a law clinic da universidade, e o mais interessante de tudo, né, é que eles preparavam a gente para depois da atuação. Puxa, então foi uma escola a mais,
que eu acabei cursando, né? Muito jovem, super interessante. Bom, aí entendi o que era, fiquei super animado, né? A gente vê o conceito, via reportagens, eu achava que aquilo tudo era, né, um passeio, né? Falei, que bacana. Aí chamaram para o primeiro trabalho, né? Aí que eu entendi, e vou contar para vocês o que foi e vai ajudar a entender o que é refugiado. Eles me chamaram para uma reunião e falaram, olha, é o seguinte, nós vamos no sábado atender um refugiado e nós gostaríamos, eram 2 advogadas americanas que iam comigo, né? De estrangeiro, lá só era eu, era um grupo de advogados e advogadas americanas, e eu era o único estrangeiro e brasileiro. Aí ele é de Angola, é um professor, olha, professor universitário angolano, que pediu refúgio aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter uma reunião com ele para dar uma assessoria jurídica, entender a situação dele, inclusive ver se era refúgio ou não o caso, porque eu vou contar um pouco para vocês aqui, nem sempre é, né? Eu falei, tá bom, ele vem aqui no escritório? Não, ele não pode vir no escritório. Mas por que ele não pode vir aqui, né? Porque geralmente vai ser no escritório do advogado, né? Não, ele está impedido de circular. Eu falei, mas, bom, vamos entender um pouquinho melhor. A gente busca você, vamos passar no teu prédio no sábado, uma das advogadas falou, e vamos os 3 para lá, porque a gente tem que viajar em outro estado americano. A gente estava em Washington, lá na capital, e era em estado de Virgínia, que é um estado próximo lá numa outra cidade. Entrei no carro, fomos os 3 lá, né, para a viagem, eram quase 4 horas de estrada. No caminho, né, começou a chegar perto lá de onde era, eu falei, mas escuta, aí é um presídio? Eu falei, olha, não é um refugiado, que a gente vai entender, mas ele está preso. Eu falei, mas aqui, que crime que ele cometeu para ele estar preso? Que é um raciocínio básico, né? Se você está preso. Não, é que aqui nós trabalhamos dessa forma. Nós, o país, né? A estrutura lá jurídica. Eu estranhei, mas falei, bom, vamos lá. Está ficando até mais interessante juridicamente isso, que eu só sabia conceito, né? Só tinha tido conceitos no meu estudo e depois lá, né, propriamente nas reuniões prévias de preparação. Chegando lá, nós fomos atender o angolano, os 3 nós nos apresentamos, porque só advogado podia entrar, inclusive porque era sábado, né, tinha lá uma visita para atender um preso, uma visita técnica como advogado, então a gente podia ir lá atender. Fomos naquele tipo de cela que vocês, de ambiente que vocês conhecem para atendimento de cliente, né? E aí, sentamos numa mesa, ele ficou próximo da gente, e aí nós nos apresentamos. Quando ele viu que eu era brasileiro, a primeira coisa que ele fez foi levantar e me abraçar. Ele falou, finalmente alguém que fala português aqui, né? Eu falei, mas... Aí eu comecei a falar em português diretamente com ele, até aquele momento a gente só estava usando, obviamente, o inglês. E ele falou, eu não falo nada de inglês. Eu estou num completo desespero aqui nessa situação, porque pouco entendo, eles trazem de vez em quando algum intérprete, e é bom falar com um advogado que fala português. Bom, aí elas logo viram a situação, foi emotiva da parte dele, e ali eu já percebi a situação de desespero de quem procura um refúgio, de quem vai a outro país, nessa situação, né? Ali eu entendi melhor o que era quando vi na prática. Por isso que às vezes a gente encontra alguns comentários de pessoas que não entendem exatamente o que é refúgio, o que é um refugiado, o que faz uma pessoa procurar refúgio em um outro país. E aí eu pedi para ele me contar a história dele. E não era meu papel ali, primeiramente, de trabalhar como tradutor, mas foi o que eu acabei fazendo. Então, fui útil para ele como advogado, e para explicar juridicamente para elas o que estava acontecendo, né? Nem era o que eu ia fazer, né? Acabei até sendo mais útil e isso me agradou muito, porque eu vi a situação de desespero dele e que a gente podia ajudá-lo, né? Eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou que era professor universitário em Angola. Na época, graças a Deus isso já não existe mais, Angola estava em guerra civil, então haviam 2 grupos disputando o poder para comandar Angola, que é um país importante da África, que foi colônia portuguesa, acredito que a maior parte saiba, e por esse motivo que ele fala português, né? E aí, o que ele me contou, ele era professor em Angola,
Só que ele era de uma aldeia, originariamente de uma aldeia que era controlada pelo grupo rival ao grupo que comandava o país em Angola, na capital. E descobriram isso. A partir do momento que foi descoberto que ele era originariamente de outra região, ele começou a ser perseguido em Luanda. E começou a ser perseguido porque ele era visto, apesar de ele não ter nenhum objetivo político, ele era visto como um inimigo simplesmente porque nasceu numa aldeia em uma outra região do país, um país dividido com disputa de poder, mas disputa em guerra civil, né? Você tinha combates, você tinha embates entre os dois grupos, uma situação extremamente violenta. Bom, o que ele fez? Ele me contou. Ele voltou para a aldeia, ele falou, bom, aqui eu não consigo viver mais. Então, dentro do próprio país, ele tentou se proteger. Quando ele voltou para a aldeia originária, aí também ele já não era bem aceito, porque ele tinha trabalhado, ele não era bem aceito em lugar nenhum no país. Ele era visto como inimigo por um grupo e pelo outro. Ele estava no meio da linha de fogo. E ele começou a receber ameaças, e em um momento ele percebeu que a vida dele estava efetivamente em risco. Então, não era somente insultos que ele disse que recebia, né, ou agressões verbais. Ele estava com a sua vida em risco. Se ele permanecesse em Angola, ele ia morrer. Ele não tinha feito nada. Ele não tinha cometido nenhum crime. O simples fato de ele ser visto por um dos grupos como pertencente a um dos lados e visto pelo outro como traidor do lado original na aldeia que ele tinha nascido, já era suficiente para ele ter sido perseguido. Bom, que decisão que ele tomou? Em Angola eu não posso viver neste momento. Eu quero viver aqui, eu sou professor aqui, eu tenho minha carreira aqui, eu quero ter família aqui. Então, veja só, não é que ele optou por mudar para outro país, ele não teve escolha. Ele sofreu uma perseguição que colocava em risco a sua vida, ele corria risco de morrer, então ele não teve escolha. Bom, o que ele fez? Ele conseguiu amealhar algumas economias, comprou diamantes. Angola é um país riquíssimo em recursos naturais, petróleo, diamante, ouro, terras, é um país maravilhoso. Ainda bem que ele se estabilizou politicamente, né? Mas na época não havia esse fator. Então, é uma questão que também vocês têm que entender que às vezes é transitória. Naquele momento havia uma guerra civil no país, um embate entre dois grupos que queriam governar o país, né? Ainda mais depois da colonização portuguesa, Portugal comandava o país, quando saiu de lá, grupos começaram a disputar quem ia governar. E já não era mais o Portugal, né, como metrópole que administrava uma colônia, né? Então, ali criou-se uma grande divisão, com influência, inclusive, internacional. Alguns países apoiavam um grupo, outros países apoiavam outro. Então, a guerra estava armada e uma situação muito conflituosa, e um cidadão comum, isso também quero deixar claro, um professor no meio dessa situação. Ele, para fugir no desespero, ele foi pagando, subornando pessoas, fez o que pôde. O desespero era tanto que ele tinha que sair de lá. Ele entrou clandestino num navio que ele não sabia exatamente para onde ia, mas ele sabia que sairia de lá. Quando ele foi clandestino nesse navio também, no porão, cena que parece realmente de filme, é muito mais comum esse tipo de situação do que a gente imagina, porque na hora de fugir, gente, as pessoas ficam com a impressão que a pessoa consegue ir lá, comprar uma passagem aérea, entrar num avião e vai por uma rota comum. Não é a regra de quem busca refúgio. Até porque sair numa situação organizada ia ser difícil, porque ele ia ser descoberto por autoridades que estavam perseguindo. Então, como é que ele ia sair de outra forma de lá que não fosse clandestino? Pegou, embarcou e acabou desembarcando em Nova York, no porto de Nova York. Quando ele saiu da embarcação, ele se apresentou para as autoridades americanas e já falou: sou refugiado, eu sou perseguido no meu país, eu estou pedindo refúgio aos Estados Unidos da América. As autoridades o detiveram, falando: bom, a gente vai analisar o teu caso. Não é automático o reconhecimento como refugiado na maior parte dos estados, na maior parte dos países, como também não é no Brasil. Então, o que acabou acontecendo lá? Como as autoridades não sabiam se o que ele falava era verdade ou não e precisavam averiguar, o mantiveram preso.
que, né, é errado no meu conceito. Esse tipo de condução é equivocada, que, aliás, não é a forma como conduzimos ainda bem no Brasil, e nos Estados Unidos, a maior parte dos casos também não é. Mas no caso dele, por desconfiança, eles acabam optando. Mas isso causou muitos transtornos. Ele ficou detido num presídio, ele não tinha cometido crime nenhum, e daí, na hora de falar lá com a gente, depois ele me contar tudo, que mostra para vocês o que é ser refugiado, ele estava fugindo de uma perseguição, ele acabou me contando uma questão interessante. Ele dividia a cela com outro preso, uma pessoa que tinha assassinado 9 pessoas. Porque na hora que ele foi preso, né, ele foi levado a uma prisão com criminosos. Ele não tinha cometido nenhum tipo de crime. Bom, aí veio um outro desespero dele, me ajuda aqui no presídio, eu não posso ficar nessa situação. Aí eu expliquei para as advogadas americanas o que estava acontecendo e falei, a gente tem que tirá-lo daqui. Ele é um refugiado, ele não é um criminoso. Ele tem que ficar em liberdade aguardando essa análise. Não é adequada essa forma de condução. Elas falaram, a gente vai entrar com um recurso daqui 3 meses. Eu estava vendo que aquilo ia longe, enquanto ia longe ele ficava preso. Bom, eu pedi uma audiência com o diretor do presídio, né? Aí eu fui falar com eu e elas, né? Eu expliquei para ele o caso, o diretor do presídio não entendeu nada do que eu estava falando, para ele todo mundo ali era preso, ele não sabia o que era um refugiado, não era, inclusive, provavelmente o papel dele, não era uma pessoa adequada para tratar daquela questão, né? Aí eu tive uma ideia, né? Como eu trabalhava numa organização internacional, eu falei, eu preciso dar um jeito de ajudar, de alguma maneira, essa pessoa. E acabei falando que eu trabalhava numa organização internacional, ele não entendeu exatamente o que era, ele achou que eu trabalhava na ONU, não era, eu trabalhava, mas como eu trabalhava numa organização internacional, ele falou, não, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, então eu vou colocar ele numa cela junto com outro refugiado que a gente tem aqui. E pronto, não é o melhor cenário, mas é muito mais próximo de adequado. Fui lá, entreguei para ele também um dicionário de português e inglês, porque ele não sabia falar nada, falei, isso aqui pelo menos te ajuda a você ter algum vocabulário de comunicação, né? Então, o que eu vi ali? Na realidade, o que é um refúgio? Um cidadão comum que não pode continuar vivendo no seu país, gostaria de continuar no seu próprio país, mas não pode porque sofre uma perseguição injusta. Isso é refugiado. Qual é a confusão que existe no conceito, depois que eu contei essa história para vocês? Essa história serve para explicar o que é refugiado com caso prático, mas também mostra por que eu acabei optando também em trabalhar com essa temática, né? Eu me solidarizei com aquela situação, eu me interessei em estudar juridicamente isso e eu abracei a causa. Eu acho que, para todos nós, é sempre interessante ter uma causa nobre, uma causa humanitária, né? Prestar um serviço social, e eu acho que ali eu ia ser útil. Porque eu percebi que ninguém estava entendendo exatamente o que era, né? Inclusive no próprio presídio, né? Nem questionei o diretor, não era papel dele, tentei explicar, mas a sociedade precisa entender melhor o que é e por que o refugiado, que é um estrangeiro, que tem que ir para outro estado para fugir. O verbo fugir é juridicamente o que identifica, ele está fugindo de uma perseguição injusta. Por que a perseguição é injusta? Porque ele não é um foragido da lei. Ele não cometeu nenhum tipo de crime. Aí nós temos uma outra confusão muito comum, né, que existe com relação ao que é propriamente o refugiado. A confusão com imigrante. Bom, qual que é basicamente a diferença entre o refugiado e o imigrante? Ambos são estrangeiros que vão a outro estado, a outro país. Então, é o único ponto em comum entre eles. O imigrante é aquele que opta por viver em outro país, em outro estado, seja por condição econômica, né? Então, é aquela pessoa que busca um outro estado, um outro país mais desenvolvido para conseguir ter uma remuneração melhor, para conseguir emprego, ou porque tem uma familiaridade, ou porque casou com alguém de outra nacionalidade, enfim. O imigrante, ele tem uma autonomia de decisão, e além de ele ter uma autonomia de decisão, é algo opcional. Aí vocês vão falar para mim, olha, quem está vivendo num país muito pobre, ele não tem opção ao ir para o mais desenvolvido. Mas aí é imigrante, por quê? Ele não pode não ter uma situação tão favorável a ele vivendo no próprio estado,
mas ele não é perseguido. Quem é perseguido está numa outra situação. E a perseguição coloca em risco a vida daquele estrangeiro. É a sua vida que está em risco. Ele corre risco de morrer. Hoje em dia a legislação está um pouco mais moderna, então, além do risco de morrer, entende em risco de direitos humanos. E faz todo sentido, vocês vão concordar comigo. Ele corre o risco de ser torturado, ele corre o risco de ser preso injustamente, ele corre o risco de não poder viver na sua propriedade. A perseguição é o ponto determinante para indicar o que faz com que a pessoa saia. Então, ela não sai voluntariamente, ela não sai porque ela quer buscar outra oportunidade, porque ela gosta mais de outro país, porque ela quer estudar em outro país, porque lá em outro país ela conseguiu uma oportunidade, porque ela quer casar com uma pessoa. Não é o fator voluntário. Aqui não há saída. Ou busca refugiar-se em outro estado, por isso que se chama refúgio, ou sua vida ou seus direitos humanos estão em sério risco. Então, o que acontece? Quando alguém vai para um outro estado, para um outro país, pedir refúgio, tem que mostrar essa perseguição, tem que mostrar que seus direitos humanos estão sendo ou podem ser desrespeitados, né? Quais são os fatores? O que geralmente dá esse motivo, né, para ser perseguido? A opção religiosa é uma das mais comuns. A pessoa vive em um estado onde pessoas da sua religião, inclusive ele próprio, são perseguidos. Não é o caso do Brasil, mas é o caso, infelizmente, de alguns países. Opção sexual também é uma forma comum. Opção política. É de um determinado partido político, ou tem uma opção política, ou tem uma visão política, é perseguido por esse motivo, né? Está no meio de uma guerra civil, também muito comum, é o caso, inclusive, da Síria, que gera muitos refugiados, né? Então, você tem uma situação onde a pessoa não consegue continuar vivendo. Esse é o conceito clássico. Esse é um conceito dos anos 50 do século 20. Por que surgiu nos anos 50 esse conceito que é moderno e depois tem o contemporâneo que eu vou falar para vocês? O que aconteceu ali? A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, como todo mundo sabe. Ela causou tantos problemas em relação a direitos humanos, tantas pessoas que morreram, a maior parte civis, né, que estavam ali numa situação de fragilidade, exposto a combates entre forças militares, e que tiveram que, obrigatoriamente, mudar de país, mudar de estado. Então, ali, a Organização das Nações Unidas liderou um processo que fez com que acontecessem duas coisas. Primeiro, a ONU entendeu que haveria necessidade de se criar uma organização internacional só para tratar de refúgio, que é o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, existe uma organização internacional criada pela ONU, mas independente da ONU, que só serve para tratar das questões de refugiados. Operando até hoje uma organização de extremo destaque, inclusive a FMU tem convênio com essa organização da ONU. Né? Durante a minha gestão, nós firmamos esse convênio. E, além disso, falaram, bom, não adianta a gente ficar trabalhando com suposição. Refúgio é um conceito jurídico. Nós precisamos editar uma norma para tratar da questão de refúgio. Então, elaboraram um tratado, uma norma internacional para o refúgio. Os tratados sobre refúgio, eles surgem principalmente, então, nos anos 50, para conceituar o que é refugiado, para determinar que eles têm que ser recebidos, que eles têm que ser tratados adequadamente, que eles não são criminosos e que eles não são imigrantes. Então, tem que separar. Imigrante tem um tratamento jurídico, refugiado tem outro tratamento jurídico. Uma coisa é um Estado regulamentar o recebimento de estrangeiros que optam por viver no seu país. O Brasil, durante muitos anos, foi um destino muito procurado por imigrantes, muitos anos. Hoje em dia caiu muito a procura, né, principalmente pela condição econômica brasileira que não é tão atraente, então você teve uma diminuição, né? E refúgio foi o processo contrário. Nós ficamos mais atraentes para tratar a questão do refúgio no Brasil e para receber refugiados. Ficou interessante vir ao Brasil para um refugiado. A gente já vai explicar o motivo. Então, o que acontece aí? Você já entende um pouco o que é
o refúgio, a imigração e o conceito propriamente de refugiado. Aí o que acontece, né, que é bem interessante. Eu sou filho de estrangeiros e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, quase todo mundo, tem algum estrangeiro na família. São seus pais, seus avós, seus tios, seus bisavós. Algumas pessoas são de gerações mais antigas no Brasil, mas nós somos um país que foi colonizado por estrangeiros, né? Óbvio, nós temos uma população ativa, indígena, que infelizmente ela é uma minoria da sociedade, né? Todo mundo sabe que passaram por perseguições das mais variadas, a população indígena brasileira, né? Mereceria, inclusive, muito mais atenção do que recebe. De qualquer forma, a partir do momento que nós fomos colonizados, então, todo mundo aqui ou é imigrante ou é refugiado. E aí me veio uma questão interessante, quando eu estava estudando muito a questão de refúgio. Eu falei, peraí, será que é tão diferente em todas as situações? Será que não vieram muitos imigrantes para o Brasil que, na verdade, eram refugiados? Não tenho dúvida que sim. Se vieram fugindo de alguma perseguição, fugindo da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, fugindo de alguma guerra civil no seu próprio estado, no seu próprio país, fugindo porque eram de uma determinada religião que não era bem-vinda no outro estado. Eram chamados de imigrantes, mas às vezes eram refugiados. Então, todo estrangeiro que chega a um estado tem que, obviamente, ter esse tipo de separação. E essas normas internacionais dos anos 50 ajudaram muito a conceituar, porque há uma necessidade de você diferenciar. E o Estado que não recebe um refugiado é diferente daquele que não recebe um imigrante. Se você não recebe, não aceita que viva no seu território um imigrante, você tem uma situação, né? Se você deixa de receber um refugiado e manda ele de volta para o estado onde ele estava sendo perseguido, você corre o risco de estar entregando ele para ser morto. Você está correndo o risco sério de entregá-lo para ter os seus direitos humanos desrespeitados. Então, é muito diferente uma situação da outra, apesar de, em ambos os casos, ser algo que tem que respeitar os direitos dessas pessoas e tomar cuidado. Mas, o caso de refugiado precisa de um tratamento diferente pelos motivos que eu estou explicando a vocês aqui. Voltando ao Brasil, eu continuei meu trabalho aqui e aí fui discutir na OAB com o ex-presidente da OAB, Durso, também formado na FMU, né, o ex-presidente da OAB por 3 gestões, e falei para ele, presidente, a OAB não tem uma comissão para tratar de refugiados. Foi minha surpresa e dele, né? Porque, olha, um tema tão importante não tinha uma comissão aqui na OAB. E eu fiquei pensando, poxa, não tem uma comissão para lidar com isso, nem de asilo e nem de proteção internacional. Sendo que o Brasil, durante os governos ditatoriais que teve, tantas pessoas saíram do Brasil por perseguição para pedir asilo político em outro país, que é o Instituto Próximo, que eu já vou explicar do refúgio. Quer dizer, a gente não tinha uma comissão aqui. Aí, eu, junto com outros colegas advogados da área de direitos humanos, nós fundamos a comissão que existe até hoje e da qual eu fui presidente por 2 oportunidades, né? A comissão ainda existe, conduzida por colegas nossos lá. O que aconteceu? A gente precisava criar uma comissão. Um dos papéis da comissão era ajudar juridicamente as pessoas que buscavam refúgio no Brasil, mas eu entendi que, no começo, o principal papel era explicar para a sociedade o que era. Então, a gente não pode ter preconceito, e às vezes havia em relação aos refugiados, simplesmente por não entender essa situação. E aí nós organizamos alguns eventos interessantes, onde a gente levou pessoas, refugiados vivendo no Brasil, contando a sua história. Por que fugiram para o Brasil? Porque tinha uma religião no seu país e lá não era aceito. Um completo absurdo, né? Que direito tem alguém, um governo, ou qualquer entidade de perseguir alguém porque tem uma religião diferente do que a sua? Que direito que tem de ameaçar? Que direito que tem de desrespeitar os direitos humanos? Que direito que tem de matar? E acontece no mundo inteiro. Não é uma realidade do Brasil, esse é um dos motivos pelos quais nós somos um Estado interessante para que se venha. O Brasil, gente, tem muitos problemas, inclusive de direitos humanos, e sempre teve. A sociedade tem que brigar pelo seu respeito. Mas, em geral, o Brasil é muito receptivo para pessoas que têm opção sexual diversa, daqui
tem algum grupo aqui no Brasil, religiosa, política, né? Então, essas pessoas já vêm aqui e têm condição de ficar no Brasil pelo menos durante o período no qual são perseguidos, né? Então, aí você já entende um pouco melhor. E apareceram casos para nós, assim, assustadores, né? Nós recebemos algumas meninas adolescentes da Nigéria que fugiram para o Brasil, porque, infelizmente, lá elas viviam numa aldeia onde elas seriam obrigadas a sofrer uma mutilação genitália. Então, quem não está entendendo o que é refúgio, ou o que faz uma pessoa, nesse caso, buscar refúgio em outro estado, entenda, a opção ou era ficar lá e passar por essa violência física, moral, psicológica, de todo gênero, ou ir para outro lugar onde ela não seja obrigada a tudo isso e possa viver livremente. Então, quem não entende o que é o refúgio, ouça, veja alguns casos de quem é refugiado e vocês vão ver histórias desse nível ou ainda piores. E o Brasil, como ele se coloca, né, na questão do refugiado? Primeiramente, né, o Brasil ele foi um dos primeiros a aderir a esses tratados dos anos 50. Né? Independente do governo, veja só, a gente tem muitas coisas, sempre falo, a se orgulhar do nosso país, essa é uma delas. Né? O Brasil entende que ninguém pode ser perseguido porque tem outra opção sexual, religiosa, ou ser política, né? Isso não é motivo. Quem pratica um crime seja punido pela lei, mas não é crime você ter uma outra opção, uma opção diferente do que outras pessoas na sociedade têm. E aí o Brasil, em 1997, editou uma lei do refúgio durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele criou uma secretaria de Direitos Humanos, com o Dr. José Gregori, que já veio até várias vezes proferir palestra para vocês, um nome muito conhecido na área, e editaram uma lei, tem uma lei brasileira do refúgio. Eu sugiro que vocês leiam, que é de 1997. A lei regulamenta tudo. E veja só, ao regulamentar, gente, deixar muito claro, não é que o Brasil aceita qualquer um que vem aqui pedir refúgio. Não, não aceita, não. Tem regras. Só que a partir do momento que alguém prove que é refugiado, nós vamos receber essa pessoa e dar proteção jurídica para ela. E também para quem acha que é muito fácil ser refugiado no Brasil, fiquem sabendo que de 80% a 85% dos pedidos de refúgio no Brasil são negados. E eu não tenho nenhuma crítica a fazer essa negativa, porque se não é refugiado, não tem que ser assim reconhecido. Existem outras formas de proteção legal para outros grupos de estrangeiros. Eu acho que tem que ter, e nós temos no Brasil. Só que refugiado tem que ter um conceito específico, que é esse que eu mencionei a vocês aqui. Então, a legislação brasileira dá proteção jurídica ao refugiado desde que realmente seja alguém perseguido. E desde que a perseguição seja injusta. Se alguém que cometeu crime no seu próprio estado, as autoridades brasileiras determinam a deportação ou extradição, dependendo do caso imediato, ou até expulsão. São os institutos que a gente tem para que estrangeiros que sejam irregulares ou estrangeiros que tenham cometido crime saiam do nosso território. Então, não é que protegemos criminosos, não é que protegemos pessoas que vêm aqui trabalhar e tomar empregos dos brasileiros. Isso é tudo balela, gente. Nós protegemos pessoas perseguidas injustamente, porque senão nós vamos devolvê-las ou para que seus direitos humanos sejam desrespeitados ou entregá-las à morte. Então, é esse o ponto aqui. E a negativa de pedidos mostra a seriedade das autoridades brasileiras desde sempre. Né? Até porque existe um órgão que chama CONARE, pesquisem sobre ele, que é específico do governo brasileiro para analisar pedido de refúgio. Então, não basta chegar no Brasil e falar sou refugiado, não é assim. As autoridades brasileiras recebem essa pessoa e determinam que sejam entregues documentos para que aquela pessoa prove que ela está sendo perseguida injustamente e peça refúgio. Como é difícil fazer, às vezes, essa comprovação, até porque muitas dessas pessoas chegam aqui sem nenhum tipo de documentação, existem entidades, a OAB, apoia, e a Caritas Arquidiocesana, que é uma organização da Igreja Católica de Direitos Humanos. Ela recebe aquele refugiado,
dão ali um auxílio imediato de alimentação, local para ficar, né, vivendo enquanto aguarda a análise do pedido, e encaminha a documentação para as autoridades brasileiras analisarem. A análise é séria, como eu disse a vocês, e a lei é muito séria, muito bem elaborada, que nós temos no Brasil. É refugiado, fica aqui. Não é refugiado, ou peça direito de imigrante, ou vai para as autoridades brasileiras tomarem a providência que for necessária. Então, gente, há uma seriedade nisso. Em volume de pessoas, acho que também é uma curiosidade, né? Quantos refugiados existem no Brasil? Cerca de 40 mil. Esse número cresceu nos últimos anos, principalmente por conta de problemas, né, de estados que geram refugiados estarem próximos ao Brasil. Eu lembro que nos anos 90 era muito comum virem colombianos fugindo do conflito entre as Farc, que é um grupo guerrilheiro, e o governo da Colômbia. Então, aquela população, no meio né, daquela situação, pedia refúgio ao Brasil. Depois, nós temos agora a questão da Venezuela, um país fronteiriço com o Brasil. Então, para os venezuelanos, o Brasil é uma opção para que fujam de uma perseguição política, né, de uma condição de desrespeito aos seus direitos humanos. Então, gente, você tem basicamente estados que recebem refugiados, o Brasil é um deles, e estados que geram refugiados. Geram por uma condição política, geram por um conflito religioso, conflito étnico, uma guerra civil, são os fatores que fazem com que eles gerem. Infelizmente, é o caso aqui dos nossos amigos venezuelanos. Lá há um problema no estado, que não vem ao caso aqui eu detalhar, e o Brasil se tornou uma opção aos venezuelanos e eles estão entrando por Roraima. Vocês já viram isso várias vezes em reportagens. O governo brasileiro montou lá instalações, recebe aquelas pessoas, dá um suporte humanitário emergencial de assistência e encaminha para análise o pedido de refúgio. Então, não é automático um pedido. E o volume que nós temos no Brasil, gente, é muito pequeno, tanto em relação ao tamanho do Brasil, quanto em relação à nossa quantidade de habitantes e ao nosso tamanho de economia. E em termos internacionais, também. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a Turquia, um estado, um país que todo mundo já ouviu falar, tem lá na Turquia 1,5 milhão de palestinos e mais ou menos 1 milhão de libaneses, num país muito menor que o Brasil, com muito menos população. Então, 40 mil frente a quase 3 milhões. Só estou dando um exemplo, para vocês mostram, né? Então, a gente precisa entender o que é refúgio. Nós não podemos dar esse tipo de proteção a quem efetivamente não comprove, e há uma necessidade na legislação brasileira de comprovação de refúgio. Outra também pergunta constante é a diferença entre refúgio e asilo, né, que a gente recebe. Todo mundo já ouviu falar de asilo, acho que até mais do que ouviu falar de refúgio, né? São conceitos muito parecidos. A maior parte dos países não diferencia asilo de refúgio, entende que são a mesma coisa. O Brasil diferencia. O asilo é para a perseguição política. A América Latina, né, o México para baixo, aqui em termos geográficos, faz essa diferenciação, principalmente porque nós tivemos processos políticos que fizeram com que a gente gerasse asilados, que inclusive foi o caso do Brasil. Pessoas fugindo de perseguição política no Brasil, não é o caso atual, foi o caso, né, algumas décadas atrás, em alguns processos ditatoriais que nós tivemos, buscaram asilo em outros países e também aqui. Então, é um conceito basicamente latino-americano, diferenciar asilo de refúgio, mas são muito próximos. E o conceito de refúgio e asilo ele está evoluindo, né? Então, já existem propostas para criar o refugiado econômico, que provavelmente não vai vingar porque se confunde com a imigração, porque se você está saindo de uma questão econômica empobrecida e vai viver em outro estado, aí está muito mais próximo da imigração, como eu disse. Mas tem o refugiado ambiental. O que acontece? Existem algumas regiões do globo terrestre
onde pessoas que viviam há gerações, por um processo de deterioração ambiental, acabam não podendo continuar vivendo onde estavam, né? Então, nós tivemos aí num país que ficou muito famosa essa questão, que é o Sudão. É um país africano, onde você tinha duas populações de etnias completamente diferentes vivendo harmonicamente no mesmo estado, mas em regiões diferentes. Só que o que aconteceu? Uma parte da população vivia numa região que começou a se desertificar. Então, aqueles agricultores que viviam em certa região do país não podiam mais cultivar. Então, eles, dentro do próprio país, se deslocaram. Chamam deslocados quando é dentro do próprio estado. Se deslocaram para outra região e começaram a disputar a terra com quem já estava lá. Pronto, armou-se uma guerra civil, né? As Nações Unidas começaram a organizar refúgios, né, proteção a refugiados, pessoas que fugiram para outros países, para fora do Sudão, e depois até dividiram o país. Hoje você tem o Sudão e o Sudão do Sul. Tiveram que dividir o próprio estado, o próprio país, para tentar distribuir os grupos e melhorar essa questão. Mas o que fez eles fugirem não foi a guerra civil. A guerra civil é consequência de uma disputa territorial por conta de problema ambiental. Então, gente, o direito, como eu já falei outras vezes, é uma ciência. Ele vai se desenvolvendo. Então, eu acredito que, num futuro breve, a questão do refugiado ambiental, que ainda é muito conceitual hoje em dia, né, é uma tese, na verdade, ela vai se desenvolvendo a ponto de a gente, né, ter um conceito sobre isso. Por enquanto, o que nós temos? Esse tradicional de perseguição, que é dos anos 50 do século passado. E a questão do refugiado começou nos anos 50? Não. Os refugiados, gente, existem há milhares de anos. Você tem grandes deslocamentos de população há milhares de anos, né? E tem um livro, né, que mesmo para quem não é religioso, é um livro de história que chama-se Bíblia, né? E se você analisar, você vai ver lá várias menções a grandes grupos populacionais, os judeus, por exemplo, que tiveram que se deslocar para outra região. Eram refugiados, eles eram perseguidos no Egito, por exemplo. Vocês vão encontrar isso em livros de história. Então, há milhares de anos atrás, você já tinha esses deslocamentos. E, novamente, quem é religioso, né? Os católicos, cristãos, né? Vamos colocar cristãos. A menção na Bíblia é que eles não podiam viver em certas regiões também, tiveram que se deslocar. Foram perseguidos, por exemplo, no Império Romano, na sua origem, né? Depois houve uma conversão ao cristianismo. Não é uma questão nova. Os judeus, quando fugiram de Hitler, da perseguição na Segunda Guerra Mundial, eles foram se refugiar, eles eram perseguidos por causa da sua religião. Grupos ciganos na Romênia também eram perseguidos pelos nazistas, né? Então você tem isso em toda a história da humanidade, aí nas últimas centenas ou milhares de anos. Não é uma questão nova. O que acontece é que o direito evoluiu, a humanidade evoluiu e o conceito foi se aperfeiçoando. O Brasil tem uma legislação moderna sobre o tema, ela é séria a ponto da gente efetivamente só dar proteção a essas populações e ela também sofreu uma evolução na última edição da legislação brasileira de imigração, onde, além da questão do refúgio, o Brasil avançou e criou o visto humanitário. Então, grupos que venham ao Brasil e que não sejam perseguidos, mas que saiam do seu estado por uma questão humanitária, o Brasil pode temporariamente dar uma proteção a esses grupos. É o caso dos haitianos, né? Vocês devem lembrar que, alguns anos atrás, eles vieram em grande volume ao Brasil. Só que eles não estavam sendo perseguidos, a maior parte deles, pelo menos no Haiti. Óbvio que você tinha alguns que eram refugiados, né? Mas, basicamente, eles estavam fugindo do empobrecimento do país, eles fugiram de um furacão e de um terremoto, se já não fosse pouca coisa. Um país paupérrimo, um dos mais pobres do mundo. Nessa situação, as pessoas não conseguiam subsistir no próprio país. Morreriam de fome. Muitos foram para outros estados, vários vieram ao Brasil. Quando chegaram aqui, eram imigrantes? Não, não eram imigrantes.
Eles eram refugiados? Também não eram. E aí o governo brasileiro o que fez? Deu a eles um visto temporário de trabalho, um visto humanitário. E o governo brasileiro pode decidir se concede ou não, caso a caso, esse tipo de visto. Então, hoje em dia, nós temos algo intermediário entre a imigração e o refúgio, que é o visto humanitário, que agora existe no Brasil. Bom, como resolver a questão do refúgio mundo afora? Temos que resolver todos esses conflitos, muito desafiadores, né? E no mundo, nós temos mais ou menos 70 milhões de refugiados, pessoas que não conseguem viver no seu próprio país. Então, o número de 40 mil no Brasil é um número diminuto, é um número reduzido perto também dessa comparação com 70 milhões de pessoas que se refugiam. Eu quis passar aqui para vocês um pouco da minha experiência, contar casos práticos e questões conceituais sobre refúgio, asilo e principalmente mostrar a vocês que em qualquer tipo de questão, a questão de refúgio é uma delas, antes da gente emitir, às vezes, uma opinião, é importante se aprofundar no estudo, principalmente porque todos aqui serão operadores do direito em breve, né? Concluindo aí o curso com a gente, passando na UAB, essas etapas todas. Mas é importante conhecer um pouco mais e meu objetivo aqui foi passar para vocês alguns esclarecimentos, algumas ideias adicionais sobre refúgio internacional. Agradeço a atenção de todos e principalmente a organização do professor Fábio e professora Lidiane. Professor Furriela, muito obrigado pela exposição bastante detalhada, mostrando não só os aspectos teóricos, como também os aspectos práticos da sua vivência no tema. Muito importante para os nossos alunos terem essa visão. Vários deles, inclusive, escreveram aqui no chat que têm interesse, a partir da palestra, de atuar na área. Alguns deles até perguntam, mas como que eu poderia atuar na área do direito internacional e na área do refúgio no Brasil? Talvez esse seja uma das perguntas que nós possamos também responder aqui. Vários alunos fizeram perguntas, há muito interesse aqui no tema, e eu queria passar aqui para a primeira pergunta, que é inclusive essa que eu acabei de formular, é da Heloísa Matias. Professor, o senhor pode passar algumas dicas para quem quer entrar para a área do direito internacional? Ela especificamente diz que entrou na faculdade com esse interesse, outros alunos disseram que tiveram aí o interesse despertado pela palestra. Então, quais dicas o senhor poderia passar aqui para os alunos que têm esse interesse em atuar na área? Bom, primeiramente, né, a questão do direito internacional é ampla, você pode trabalhar em várias áreas, né? Não falando só da questão de refúgio, daqui a pouco a gente detalha. Você pode trabalhar no escritório de advocacia que trate de questões internacionais, que tenham clientes estrangeiros com contratos internacionais, pode trabalhar numa organização internacional de meio ambiente, de direitos humanos, onde você pode ter essa atuação, pode trabalhar no Greenpeace, numa Anistia Internacional, organizações, ONGs muito sérias e que atuam, né, com temas que também são nacionais, mas também são internacionais. Empresas no setor, né, que tenha, né, de assuntos, contratos internacionais. E, no caso dos refugiados especificamente, eu sugiro que procurem aqui em São Paulo a Caritas Arquidiocesana. Né? Você pode desenvolver lá trabalho voluntário, eles fazem, como eu mencionei antes, trabalhos humanitários. Ela é uma organização ligada à Igreja Católica, mas ela não é religiosa, tá? Então, podem procurar, independente da sua religião, isso daí não tem nenhum tipo de problema. Aliás, até vou contar uma coisa assim que me deixou muito orgulhoso, muito curioso, né? Eu trabalhei muitas vezes com questões envolvendo a Caritas e fui visitar a Missão Paz, aliás, sugiro que visitem, ali na Baixada do Glicério, inclusive perto da Liberdade. Eles têm um projeto social importante, porque infelizmente aquela é uma região, né, com pessoas que empobrecidas, né, mas também vem muito refugiado lá e muito imigrante em situação paupérrima. Eles recebem
E é uma igreja, né? Igreja católica grande, eles têm um pátio grande. Uma das vezes que eu fui lá, entrei pelo pátio, parei o carro e vi muçulmanos rezando no pátio da igreja. O padre foi lá, cumprimentou todos, ele falou, aqui é um templo religioso para quem quer, obviamente, desenvolver suas atividades religiosas, mas a gente não faz distinção nenhuma de religião aqui, no atendimento humanitário. Então, acho que é interessante para vocês conhecerem, tá? A Acnur, né, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ela é, obviamente, internacional, ela não é sediada no Brasil, mas ela tem um escritório em Brasília e ela tem um pequeno escritório em São Paulo. Então, trabalhar na Acnur também é uma oportunidade, trabalhar na Caritas também é outra oportunidade. E uma coisa interessante para vocês saberem é que, óbvio que há um trabalho voluntário para quem tiver interesse, mas há carreira, viu, gente? Tem muita gente que presta os processos de seleção para trabalhar como advogado na Caritas e vai ser remunerado, vai fazer seu trabalho, e na Acnur também. Inclusive, é interessante para todo mundo que quer trabalhar no terceiro setor. Você tem um trabalho voluntário, que, aliás, foi o que eu fiz minha vida inteira, né, em relação a refugiados. Eu nunca tive uma atividade econômica, não foi remunerado. Eu tenho em outras áreas, né, na parte acadêmica, como advogado, né, mas eu separo aí, obviamente, para, no meu entendimento, prestar um serviço à comunidade. Mas quem quiser fazer uma carreira propriamente profissional, não só na área de direito internacional, mas o terceiro setor, as ONGs, sociedades civis, também tem carreira, viu? Tá? Inclusive as de refugiados. Comece conversando com a Caritas, a arquidiocesana, que dentro dela está a Missão Paz, né, que são da Igreja Católica ambas, e o Alto Comissariado das Nações Unidas. Eu acho que é um bom caminho para você buscar uma carreira trabalhando aí, ou, né, um trabalho voluntário com a questão dos refugiados. Ok, obrigado, professor. A Fabiana Gisele, ela pergunta o seguinte: qual ajuda o governo dá ao refugiado, além de assistência jurídica? E aí, pegando a mesma linha, o Djalma Gomes pergunta o seguinte: o refugiado chega ao Brasil, se aceito, para onde ele vai? Às vezes ele não tem dinheiro, então como que funciona essa recepção ao refugiado? Bom, o governo brasileiro, né, ele primeiramente dá essa regularização jurídica, emissão de documentos para que ele permaneça. São dois documentos. Primeiro, um é temporário. Enquanto o pedido dele de refúgio é analisado, ele fica temporariamente irregular. Não é irregular, regular no Brasil. Tá? Então, ele fica aguardando. A partir do momento que o pedido dele é aceito, ele aí fica no Brasil enquanto regular, enquanto perdurarem os fatores que fizeram com que ele tivesse que fugir. Porque pode ser que a questão se resolva lá, né? Infelizmente, não é a regra, né? São problemas de décadas que esses países que geram refugiados têm, e muitos deles insolúveis a curto prazo. Mas se a questão do seu estado for resolvida, o governo brasileiro também vai falar para ele que ele não pode continuar aqui. E se ele quiser continuar, que peça regularização como imigrante. Porque depois, se ele já não é mais perseguido, o refugiado ele já não é mais. Né? Então, assim, para deixar muito claro, é muito sério o Instituto, as regras são também, é uma proteção humanitária enquanto perdurarem os motivos da perseguição. O governo brasileiro, nos últimos anos, também começou a oferecer uma condição mais estruturada, emissão de carteira de trabalho, busca de colocação profissional, fornecimento de um auxílio, né, financeiro bem módico, diga-se de passagem, para que aquela pessoa possa se alimentar. Utilização de abrigos públicos, é comum que sejam utilizados aqueles mesmos que são para a população de rua, né? Então se oferece, em algumas situações, parte do abrigo para esse tipo de população, mas esse suporte mais imediato, né, de alimentação, de busca de uma colocação profissional, de um lugar para ficar, pelo menos temporariamente, é oferecido principalmente por organizações não governamentais. O suporte, ele é dado principalmente pela sociedade civil como uma visão de um trabalho caridoso. Então, esse é o principal suporte. Nós tivemos só 2 grandes projetos estruturados pelo governo brasileiro para a questão de refúgio.
Um foi durante o governo do presidente Lula, né? Vocês veem que é uma evolução da sociedade. Você teve o governo do Fernando Henrique com a lei, né? Então, é bom que dá para a gente, nesse quesito, não falar bem ou mal de nenhum governo, né? Mas todos os governos dessa sequência fizeram bons trabalhos, viu, gente? Em prol dos refugiados, inclusive o atual. Falando só dessa questão de refúgio, né? A questão internacional do Brasil é bem visto. Um fez a legislação, começaram a vir mais refugiados, o outro fez um projeto para que nós trouxéssemos afegãos ao Brasil e também palestinos. Durante o governo da presidente Dilma, teve um projeto desenvolvido para que a gente oferecesse com melhores condições o visto humanitário aos haitianos. O Temer montou, lá na fronteira de Roraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, um centro de acolhida, e que é mantido pelo presidente atual. Então, virou uma questão de Estado, não de governo. Isso é muito importante, sabe, para a gente saber, né? O Brasil, gente, a gente fala de várias questões, várias críticas, mas internacionalmente, vocês não tenham dúvida que também tem muita coisa que o Brasil tem que ser muito elogiado, desde muitos anos, né? E aí o que acontece? A gente teve esses projetos mais estruturados. Quando é mais estruturado, o que o governo dá toda a assistência, que é o caso do centro de acolhida que tem na fronteira lá da Venezuela. Então, eles vêm, o próprio governo brasileiro dá esse atendimento naquele momento. E depois ajuda a distribuí-los no território brasileiro, até porque há uma sobrecarga em Roraima, vocês também já viram reportagens nesse sentido. É um estado menos desenvolvido do que a nossa região sudeste, né, o estado de Roraima, com pouca população e não com grandes condições de receber aquele fluxo. Então, o governo brasileiro vai, a partir do momento que vão se regularizando as questões documentais ali, procurando distribuí-los. Então, nesses dois projetos, nós vimos de uma forma mais organizada o atendimento. A Prefeitura de São Paulo, tive até com o prefeito Bruno Covas falando disso, em uma das oportunidades que nós estivemos com ele, né? Ele organizou na Prefeitura de São Paulo também algum auxílio para refugiados que estão na nossa cidade, várias entidades. E nós na FMU também fornecemos ajuda, e teve até um projeto bem interessante desenvolvido pela FMU, que ficou famoso, que um refugiado, que ele era engenheiro na Síria, chegou ao Brasil e ele não tinha profissão nenhuma, porque o diploma dele não era válido aqui. Aqui ele não tem profissão. Nós ajudamos ele ele fez aulas no nosso curso de engenharia, isso o ajudou a regularizar o diploma. Agora ele é engenheiro aqui, né? Então vocês veem que, na verdade, a sociedade toda ajuda e um pouco menos o governo nessa parte estrutural. Eu acho que está mais por conta da sociedade civil. Professor Furriela, obrigado pela resposta. Eu lembro, inclusive, que a FMU tem um convênio com a Acnur. Por intermédio da sua atuação, nós conseguimos celebrar aí o convênio e desenvolve inúmeras ações nas mais diversas áreas, dentre elas o direito. Nós fazemos aí atendimento aos refugiados. Isso, com a pandemia, acabou ficando um pouco mais difícil, mas a ideia é fazer a retomada. E eles são atendidos na área da saúde, na área da educação, como foi lembrado aqui. Então, a FMU tem esse importante convênio com a Acnur. Nós temos mais perguntas aqui. O Vitor Amâncio e o Wallace Coutinho, eles falam bastante aqui, eles perguntam a respeito do refugiado climático, do refugiado ambiental, que foi um tema que o senhor tratou aqui. Eles perguntam, na verdade, se o refugiado ambiental ele entra na nova lei de imigração de 2017 e também se esse refugiado climático ele é uma realidade na prática jurídica. Eu acrescentaria aqui um ponto que nos foi exposto pela pandemia. Nós estamos vendo que há uma dificuldade muito clara, muitas vezes, de obter o tratamento ou obter aqui uma prevenção, e tem se discutido se seria possível haver aí uma espécie de refugiado sanitário. Eu queria saber se isso é uma questão, pegando o gancho aqui
dos alunos, se isso é uma questão, se isso seria possível em algum futuro, caso haja uma pandemia como essa, ou algo mais grave, ou outras que já ocorreram em alguns países e que foram epidemias que foram bastante graves e que geraram aí uma possibilidade de fuga para a preservação da saúde ou da vida. Bom, são questões interessantes, elas mostram como esse debate está aberto. O conceito clássico, né, ele determina que tem que haver uma perseguição. Tanto na questão climática, ambiental, quanto na outra sanitária, você não tem esse fator, né? Mas você tem que pode se encaixar, né, um fator que pode se encaixar em desrespeito aos direitos humanos. Então, a pessoa que ela não tem acesso a um serviço de saúde elementar, né, um suporte, no caso da pandemia, ou que as condições climáticas ou ambientais não permitem a sua subsistência no seu estado de origem, né? Ou seja, fatores que forçam a saída. Porque você tem que ter, obviamente, uma questão ou de perseguição ou de que se força a saída. Porque se existem as condições elementares para a subsistência, a vida dessa pessoa, então você descaracteriza completamente o Instituto do Refúgio, né? Então, há alguns doutrinadores, né, e alguns integrantes dessas comissões que analisam, do CONARE, no caso brasileiro, que analisam o pedido de refúgio, eles entendem, às vezes, que a questão humanitária é suficiente para a concessão do refúgio. Mas queria deixar claro que isso ainda está em construção e não é unânime, né? Porque você acaba criando uma outra situação que não tem o fator perseguição. Mas eu tenho praticamente certeza que nós caminhamos para um futuro breve para uma reformulação não só brasileira, porque a gente já tem a previsão de desrespeito aos direitos humanos aqui na lei desde 97, isso continua, mas internacional para abarcar outras possibilidades para a concessão de refúgio. Tá? Então, a gente vai caminhar para uma evolução nesse sentido. O único fator que me deixa aí preocupado e que eu tenho praticamente certeza que a maior parte dos estados não vai concordar com essa reformulação, porque aí você muda o volume e a dimensão de um problema que já é grande, que é a questão do refúgio. Vou repetir, não é um volume preocupante no Brasil, tá? Agora imagina, né, você tem aí quase 3 milhões de refugiados na Turquia, nos grupos que eu já mencionei aqui, né, que são os sírios e os libaneses e os palestinos. Imagina se você criar outras situações, esse fluxo toma outra dimensão, né? Então, os estados que recebem refugiados acho que são um pouco refratários. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar para esse debate, ele já é contemporâneo, eu tenho um pouco de dúvida se será tão breve assim uma reformulação normativa internacional. Professor, muito obrigado. Uma última pergunta aqui que nós temos é da Haru Chan e pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se algum político, algum cidadão for ameaçado por um outro grupo político no próprio país, a pergunta dele é específica para o Brasil, se ele poderia pedir refúgio ou algum tipo de proteção internacional em outro país. Pode sim. Inclusive, né, assim, só para deixar claro, todos os estados podem receber refugiados pelas normas internacionais e podem gerar refugiados. O Brasil não faz parte do grande fluxo de geração de refugiados, porque a gente não tem esses fatores mais evidentes, tá? Mas nada impede de um brasileiro que caracterize-se nas hipóteses mencionadas, ele possa pedir refúgio em outro estado. E nós temos casos nesse sentido, vou até dar alguns exemplos, não são muitos, né, porque nós não estamos em guerra civil, a gente não tem perseguição religiosa, enfim, né, a gente não tem algo orquestrado, organizado numa dimensão tal, né, que faça com que a gente gere um grande volume, né? E, inclusive, nada impede um cidadão norte-americano, um canadense, né, Canadá é um dos estados que é mais acolhedor para refugiados, um dos estados mais desenvolvidos do mundo em respeito a direitos humanos, etc. Nada impede um canadense entender que ele se caracteriza e vai pedir refúgio em outro estado. Então, para o Brasil, idem. Tá?
Então, assim, ele é um conceito internacional, ele se aplica em qualquer situação. A gente teve um caso, depois eu entro na parte política, aqui no Rio de Janeiro, de uma pessoa que testemunhou um crime. Então, ela foi testemunha de um crime e a acusação do cometimento do crime recaía sobre um policial no Rio de Janeiro, né? Então, o que aconteceu ali? Aquela pessoa que era testemunha, ela não se sentia segura aqui no Brasil. Ela entendia que as autoridades brasileiras não conseguiam dar a proteção suficiente a ela para que ela continuasse aqui. E essa pessoa pediu refúgio num país europeu. Eu não vou entrar em detalhes, senão não vai saber qual é o caso. Apesar de ser caso público, eu prefiro não entrar nesse nível de detalhe. Pediu refúgio em outro estado e falou, olha, eu fui testemunha de um crime, me foi oferecida a proteção pelas autoridades brasileiras, mas mesmo assim, pelo todo o detalhamento do caso, era um caso muito grande, eu não me sinto seguro. Eu corro risco, minha vida está em risco. Pediu e conseguiu refúgio, tá? Em outro país. E é brasileiro. O Brasil é um país que recebe bem refugiado, é um destino, não é dos mais procurados por refugiados, mas é um destino importante, justamente por uma questão de estrutura social brasileira mais atraente, um país heterogêneo como o Brasil, nós temos todos os grupos étnicos, religiosos, ainda bem, né? Isso é uma questão brasileira que eu acho que é de muito orgulho para todos nós, né? Um país tão diverso, de tanta diversidade. Aí o que acontece? A gente atrai, mas a gente gerou nesse caso. E eu acho que a concessão foi correta. Realmente, podia até não ter acontecido nada, houve muito empenho das autoridades brasileiras em proteger, as autoridades brasileiras foram exemplares, mas eu acho que mesmo assim, o risco existia. Né? Podia, desavisadamente, depois de alguns anos, sofrer aí algum tipo de atentado, ou seus familiares, né? Então, essa pessoa conseguiu refúgio, sendo brasileiro, e não faz muitos anos, tá? Foi, acho que em 2013 ou 2014. Bom, refúgio político também pode. É que, assim, o que a gente não pode confundir? Uma coisa é você ter embate político, disputa política, discussões políticas, isso até engrandece qualquer democracia. Agora, se a sua vida estiver em risco, aí sim pode ser um fator para você pedir, ou qualquer pessoa pedir refúgio, né, ou asilo, né? Se for aqui na América Latina é asilo, se não é refúgio, asilo político para outro estado. Então, tecnicamente não há um impedimento. O que precisa é provar realmente que há um risco de desrespeito sério aos direitos humanos ou até mesmo um risco de morte. Se for tudo isso comprovado, pode pedir no exterior e pedir aqui. E outra curiosidade também, né, que é tanta coisa, a gente às vezes não fala de tudo. Mas tem estado que tanto gera refugiados como recebe. Por exemplo, o Líbano recebe muito palestino. E o Líbano também gera refugiado para outros estados. O refúgio, ele ocorre onde a pessoa que está naquela condição está seguro. E estar seguro é um fator que você pode estar seguro num país até onde está em guerra civil, se você está numa zona neutra e se você não é um dos grupos em disputa. Né? Então, tanto você pode pedir refúgio num estado que gera refugiados, quanto num outro que tecnicamente não geraria. Tá? Então, você tem esse movimento, né? Mas nada impede de um brasileiro pedir refúgio em outro estado por qualquer dos motivos que eu expus aqui, inclusive o asilo político. Professor Furriela, novamente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer penhoradamente pela sua brilhante exposição, trazendo aqui toda a sua experiência no tema e, sobretudo, respondendo às dúvidas dos nossos alunos. Foram muitas perguntas, obviamente nós filtramos, porque não é possível fazer todas as perguntas. Então, gostaria realmente de agradecer aqui pelo seu tempo, pela sua palestra. Lembro os nossos alunos de que eles devem preencher o formulário para a aquisição das horas complementares, preencher o formulário de modo completo, de modo correto, com o relatório da palestra. Fazendo esse preenchimento, terão a atribuição
de 5 horas obrigatórias de modo automático pela coordenação. Lembro também os nossos alunos de que amanhã nós teremos a terceira palestra, o terceiro dia da Semana Jurídica. A palestra ela ocorrerá à tarde e ela será feita pelos seus colegas, será feita pelos nossos alunos. Então, nós teremos 4 exposições de alunos com temas que eles estão pesquisando, de modo que eu convido todos vocês que estão aqui nos assistindo. Nós temos aqui 900 alunos, 900 professores e mesmo público externo participando, é um público bastante expressivo. Convido a todos para que amanhã, às 14 horas, aqui no canal do YouTube da FMU, prestigiem os seus colegas que certamente farão uma exposição também muito interessante sobre temas variados que foram selecionados. Hoje mesmo nós vamos divulgar esses temas para vocês. E pergunto aqui se o professor Furriela tem alguma consideração final para fazer. Sim, eu tenho. Eu queria agradecer ao convite. Sempre é interessante a gente debater esse tema, que não é muito conhecido. Todo mundo fala, mas a maior parte das pessoas não tem tanto aprofundamento técnico. Eu procurei me ater aqui mais às questões jurídicas, conceituais, contar algumas situações. Não entrei em questões políticas de nenhum tipo, né? Não é o objetivo aqui. E da capacidade, da estrutura que cada estado tem para receber mais ou menos refugiados, ou mais ou menos imigrantes, ou mais ou menos pessoas que estejam aí, né, na condição de visto humanitário. Então, a gente entrou mais numa parte conceitual, né? Então, esses outros aspectos, eu queria que vocês entendessem que a gente sabe que existem limitações, inclusive o Brasil tem uma limitação estrutural no volume que pode receber, né, de imigrantes, de refugiados. Mas é importante que vocês entendam o conceito, deem uma olhadinha na lei de 97, que vale a pena para entender também um pouco melhor outros aspectos não abordados aqui. Parabenizo aí pela ideia de chamar nossos alunos, né, para o evento de amanhã. Eu acho que eles são participantes da nossa instituição. É o nosso caso, né? Eu, há uns anos atrás, fui aluno aqui também da instituição. Então, a instituição é de todos nós. Ela faz parte aqui da cidade de São Paulo. Parabéns pela organização da Semana Jurídica, professor Fábio e professora Lidiane. Obrigado. Então, obrigado novamente, professor Furriela. Agradeço aqui à professora Lidiane por todo o apoio, por toda a organização do evento. Agradeço ao pessoal do estúdio que nos acompanha e agradeço ao nosso público, nossos alunos, professores e público externo também que nos acompanharam em mais um dia da Semana Jurídica. Amanhã teremos outra oportunidade, como falei. Convido novamente a todos e agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau.